ele é estudante, ele foi formado no Jesus College. Ele engravidou uma moça lá e a moça acabou perdendo a criança. Ele não chegou a ser expulso porque ele era muito bom, ele era muito inteligente, ele era o crânio da universidade. Então o pessoal segurou a barra lá. Aconteceu que no parto a moça morreu, aí liberaram ele para voltar para o colégio. Então, quando o Henrique VIII mantém uma igreja, ele quer procurar uma pessoa que possa ajudá-lo a fazer essa mentoria religiosa. E indicam para ele o Cranmer. O Cranmer foi acampar em Hastings, eu estive lá, fui nos locais, nas ruínas, fotografei, e lá nesse acampamento, o rei também está perto ali acampado. Quando o rei soube, porque o Cranmer tinha dois amigos que estavam com o rei, mandou chamar o Cranmer. E aí o Cranmer foi, então, instruído a ser secretário religioso do rei. Nisso, o Henrique VIII tinha aliança com Carlos V ainda. O que acontece? É muito importante isso, hein? O Henrique VIII pega o Cranmer e manda para a Alemanha. O Cranmer fica entre os 12 príncipes alemães, absorvendo já as ideias, né, do puritanismo, do calvinismo. Foi lá que ele consegue. Lá ele encontra uma moça chamada Margaret Osianders. Ela é filha de um reformado. E aí, já estou falando da reforma já de Calvino, ok? Em Genebra e tal. Ele é reformado. Para casar com essa moça, então ele assina um documento, uma cláusula dizendo que ele iria levar o anglicanismo para a Inglaterra. Ele volta para a Inglaterra, nesse meio tempo morre o rei. E aí ele vai ser o tutor do filho do rei. Nesse caso, vai ser o Henrique e o Eduardo VI. O rei Henrique VIII casou com a Ana Bolena, dispensou a Catarina e depois mandou matar a Ana Bolena depois, e casou com mais 4 depois. Ele era assim. Aqui termina o Motus 6, que é quando nasce a Igreja da Inglaterra, com a liturgia diferenciada. Prestem bem atenção, vocês que lecionam em seminários. A Igreja Anglicana não era católica toda. Há uma ala aí que é anglicana sem catolicismo e sem puritanismo, diferenciado, tá? Claro que tinha anglicanos que eram puritanos, que eram até calvinistas. Por quê? Em 1215, quando o rei Ricardo Coração de Leão vai para as cruzadas, ele deixa o irmão dele, João Sem Terra. João Sem Terra tinha um poder político muito fraco. Os barões ingleses cercam ele e fazem assinar a Carta Magna. Essa Carta Magna limitava os poderes do monarca. E agora, no parlamento inglês, havia, então, inserção de barões, donos de terra, alguns católicos, outros calvinistas, mas também havia um terceiro grupo, que são os anglicanos de raiz, que é esse que a Elizabeth vai evocar como via média. É interessante isso aí. O pessoal esquece esse ponto aí. Esse grupo foi o que o Henrique VIII criou. É daí que vai vir os dissidentes, os dissenters, os não conformistas e o metodismo. Preste bem atenção, gente, por favor. Vamos para o Motus 7 agora. Motus 7. Aí vai vir o calvinismo. Vamos lá. Com a morte de Henrique VIII, seu filho Eduardo VI sobe ao trono. E por ser menor, seu tutor político foi o tio Duque de Somerset, tio dele, irmão da mãe dele, né? O Duque de Somerset. E o espiritual foi o Thomas Cranmer, o mesmo que era lá do Henrique VIII. Cranmer era um fervoroso anticatolicismo. Tinha sido treinado com os príncipes alemães, luteranos, e como a igreja anglicana era recém-independente, idealizou uma liturgia diferenciada. Então, uniu-se aos calvinistas de Genebra. Por que, gente, ele faz isso? Porque não tinha outro viés. O Calvino foi muito esperto. O Calvino é contemporâneo. Ele nasceu no mesmo ano que o Henrique VIII, tá? Mesmo ano. Tem 16 anos, quando Lutero morreu, ele já tinha 16 anos de idade. Então, ele também é contemporâneo de Lutero. Não havia outro grupo religioso. O Cranmer pegou o que ele viu, que era o calvinismo. Então, uniu-se ao calvinista de Genebra, casou-se com uma calvinista, Margaret Osianders, eu falei, e levou vários pregadores e influenciadores calvinistas, chamados posteriormente de puritanos. O fato de tirar as imagens, ter um novo rito, uma proposta teológica diferenciada, chamou a atenção de Cranmer, que acabou por injetar o calvinismo na reforma anglicana. Então, presta atenção. Agora, o Henrique morreu, ele era protestante, porque ele protestou quando ele era católico, né? Morreu,
e agora ele vai, então, assumir como tutor do Eduardo VI, ok? Do Eduardo VI. E aí, me vem uma pergunta aí, mas segura para depois, senão eu tiro aqui o meu foco, ok? Ô, Bispo, parece que saiu aqui. Parece que saiu, não? Alô? Saiu não, Eliseu, tá tudo ok. normal. É que viu uma resposta. Ok. O Eduardo VI, agora, ele é um garoto. Ele é um garoto. Ele é muito doente. Então, o Kramer que vai ser o tutor legal. Aí o Kramer, ele vai colocar o calvinismo na Inglaterra, gente, nesse momento. Só que o Eduardo vai morrer. O Eduardo vai morrer, morreu com 15 anos de idade, morreu jovem, e a meia-irmã dele assume que a Maria Sanguinária, a Blood Mary, ela é filha da Catarina de Aragão. E agora ela vem com raiva do pai. Ela vem com raiva do pai e ela quer acabar com os protestantes, com os calvinistas, com os puritanos. Numa semana, ela matou quase 300 pastores. E quem conseguiu escapar foi embora. Foram para Genebra, para Holanda, foram embora. E aí, o que aconteceu? O Cromwell ficou. E ele vai ser morto por ela. O Cromwell, depois, gente, eu fiz um documento pedindo perdão, porque eu meti o pau no Cromwell, falava muito mal dele, porque ele abraçou o catolicismo, né, depois. Mas aí, quando eu fui estudar, eu fui em Oxford, eu fui na Torre Michaels, eu tive acesso aos documentos, e, na verdade, tem uma carta dele, aquele fato que ele coloca a mão, quando ele vai ser queimado, ele coloca a mão para queimar a primeira mão dele, para depois queimar o corpo, porque ele diz o seguinte, que em nenhum momento ele era católico, em nenhum momento ele quis ser católico. Ele assinou o documento porque a coroa dizia que com aquele documento assinado, porque ele era muito aclamado pelo povo. Lembra que ele foi tutor do rei e iria acalmar as mortes. Ele falou que ia livrar muitas mortes. Então, por livrar muitas mortes, ele assinou o documento, mas nunca foi católico. E na hora da morte ele falou, eu nunca fui, e quero declarar que eu nunca fui. Eu vou queimar a mão que assinou aquele papel, porque eu não quero trair meu corpo. Aí, nesse momento, eu percebi o que eu tinha errado, sem saber a história. E, na verdade, ele merece assim, uma chance. Ele tentou salvar muita gente quando fez isso, mas ele, na hora de morrer, ele se declarou servo de Deus e não aceitou aquilo lá. Ok? Muito bem. Espera que tem alguém chamando aqui, deixa eu parar aqui, senão não consigo dar aula. Ok. Aí, o que acontece? A Maria subiu. A Maria subiu e agora vai ter um grande problema. Vamos lá? O Motus 8. Motus 8. Eduardo VI morre e Maria, sua irmã, assume. Ela era católica e, com a raiva do pai, Henrique VIII, que trocara a mãe dela, a Catarina de Aragão, por Ana Bolena, executou 278 puritanos, inclusive também o Thomas Cromwell. Retornou o país ao catolicismo e enfrentou o parlamento. Ela fez isso. Só que essa mulher morre, né? Ela morre e aí vai subir ao trono quem? Elizabeth, a filha de Ana Bolena, a meia-irmã de Maria. Motus 9 agora. Na sequência da sala, aí eu vou de 1558 a 1603. Estou chegando lá, hein? Estou chegando lá. Vamos recapitular aqui. Motus 1, Igreja Primitiva, 34 a 44 d.C. Motus 2, Ascensão Celta, 208 a 597. Motus 3, Inserção Católica e Resistência Celta, 664 a 1370. Motus 5, Rompimento Teológico, com o Wycliffe, 1370 a 1534. Motus 6, Ascensão da Igreja Anglicana, 1534 a 1547. Motus 7, Infiltração Puritana Calvinista, 1547 a 1553. Motus 8, a Retomada Católica, 1553 a 1558, com a morte da rainha Maria Elizabeth assume. Na sequência da casa dos Tudors, ela foi a última. Elizabeth, filha de Bolena, sobe ao trono após a morte de Maria Sanguinária. Esta rainha de forte liderança volta à Inglaterra aos moldes do pai, Henrique VIII. Ela também não simpatizava com o catolicismo e descobriu que a agenda protestante calvinista era bem política. Então ela cria uma via média para resgatar o terceiro grupo, o anglicanismo, a estirpe reta dos celtas, que vai dar origem ao metodismo. Agora, preste atenção aqui, tá? Temos que corrigir a sala de aula. Estão ensinando em História da Igreja
que a Via Média, a rainha Elizabeth tentou reunir católicos com protestantes. Não, ela não tentou, não. Ela não conseguiu. Quem vai tentar fazer isso vai ser o Carlos II, o James II vai tentar e vai lhe custar o trono. Ela não tentou fazer isso, não. Ela resgatou o que o pai fez. Ela resgatou o livro da oração comum, o livro das homilias, diferenciado da doutrina calvinista e da doutrina católica, ok? Ela vai fazer isso. Só que ela está chegando. Ela acabou de assumir o reino. O que ela faz? Ela tira os católicos, volta ao protestantismo, mas ela lembra de quem? Das pessoas que estão lá exiladas, que saíram, que foram embora por causa da Rainha Maria. Ela manda chamar. Só que os caras já vêm com o quê? Com a Bíblia de Genebra. Eles já vêm com o calvinismo e o puritanismo. Quando eles chegam e ela dá toda aquela atenção, ela descobre que o puritanismo não é bem um protestantismo, não. Gente, eu tenho no meu livro documentação, o puritanismo era um partido político. Ele tinha um partido dividido em 3 grupos. Eram 3 grupos dentro do partido. Era um partido político, com viés, com uma capa religiosa, com uma capa doutrinária. Por quê? A religião era a cabeça do povo, ok? Eles vieram para derrubar o monarca. Tanto é que o sistema, nada contra, o sistema presbiteriano e o nosso sistema metodista na Inglaterra é representativo, de presbíteros. A representação foi a temática de John Knox, é tirar o monarca e o grupo representar, acabando com a... Porque também já é uma linguagem do iluminismo, já é a nova ideia francesa, a Revolução Francesa está chegando depois, mas já está nascendo aí, ó, já está vindo aí já o iluminismo, com o pensamento de tirar o anti-absolutismo, o anti-monarquismo. Aí é uma questão filosófica e política. O puritanismo é isso aí, ele é político. A Rainha Elizabeth percebeu o seguinte: católico não dá, porque minha irmã era católica, matou todo mundo, meu pai não queria. Os puritanos querem tomar meu trono. Ela desconfiou. Falou, peraí, não, tem uma coisa errada aí. Aí ela criou a Via Média. Ela não fala Via Média. A Via Média é mencionada por outros historiadores lá na frente, mas ela em si não fala. Ela forma, ela resgata o Locke, que é o livro da oração comum, ela resgata a liturgia anglicana. O que ela faz? Ela tem um parlamento. Você está lembrado do que eu falei que em 1215 o rei o João Sem Terra assinou a Carta Magna? Ela agora não tinha tantos poderes assim, ela ia pelo parlamento. E o que ela fez? Ela começou a jogar barões dentro do parlamento. Olha que interessante. Igual acontece no Brasil, né? Os políticos, né, de vários políticos e tal. Ela começou a jogar barões anglicanos, que não eram católicos, não eram puritanos, eram anglicanos de raça no meio. Quando ela morre em 1603, vai assumir o sucessor, que é o James I da Escócia, que era primo dela. Ela não deixou herdeiros, ela morreu solteira. Ele vai assumir... Gente, é muita coisa que eu podia falar, mas o tempo não dá. Ele vai assumir como James I da Inglaterra, James VI da Escócia. Aí a casa dos Stuarts, começa a casa dos Stuarts. Vamos agora, então. Ele vai assumir lá, ele vai lidar com essa situação. Depois que se ele sai do trono, vem o filho dele, o Carlos I, que ele é... Bom, deixa eu ler aqui, vamos caminhar aqui, ó. Vamos dar um tempo aqui, vamos para o Motos 10, pode ser mais 2, tá? Estou acabando. A influência radical. Eu vou chegar no metodismo, fica tranquilo. A influência radical, com a morte de Elizabeth, ela morreu, começa uma outra era, a 1603 a 1612, que é o Motos 10. A influência radical. A reforma radical foi oriunda de Zurique, ok? Os seus primeiros seguidores de Zwinglio. Ponto. A reforma de Zwinglio começa por causa de uma salsicha, você sabia, não? Ele na quaresma, ele foi comer na casa de um parente, de uma pessoa da igreja, ele comeu salsicha. Alguém viu contando à prefeitura, chamou ele para se explicar, ele criou uma tese. E dessa tese vieram outras. E aí aconteceu a reforma radical, que foi por causa de uma salsicha. Mas depois eu explico em outra aula, ok? Enquanto presbiterianos surgiam na Genebra, a Escócia e a Inglaterra, os radicais, em 1524, surgiram em Zurique, como anabatistas, menonitas, quakers, amishes. Presta atenção, os quakers, anabatistas. Os anabatistas são do Gerald Greb, os amishes do Jacob Amish, o Fox, o George Fox, que é o pai dos quakers, né? Os menonitas do Menon Simon. Esse pessoal, eles vêm da reforma radical, tá?
eles têm influência luterana, mas o berço deles é de forma radical, ok? E eles vão abraçar o calvinismo como doutrina. Muito bem, este período foi uma válvula de escape para muitos. Anabatistas, menonitas, quakers, amishes, e também surgiam na Holanda, e Suíça e Inglaterra. Esse período foi uma válvula de escape para muitos. Por exemplo, Knox foge da Inglaterra, ele vem da Inglaterra, ele foge, ele da Escócia, né? Ele reforça o pensamento de Genebra. Fitz e Smith vão pelos lados da Holanda, onde estão os menonitas, cresciam também sob a teologia de Genebra. Assim, os batistas e congregacionais optaram pela leitura eclesiástica de Calvino, onde o presbítero e a congregação exercem autoridade e evitam o monarca eclesiástico. Juntamente com Lewis, John Smith funda os Irmãos Batistas, e a Reforma Radical cria este viés. Preste bem atenção, não confunda Anabatista com os batistas. Os anabatistas da Reforma Radical, eles são de Gerald Greb, do tempo de Zwingli lá. E uma coisa irônica é que eles morriam afogados. Eles predicavam, falavam do batismo por imersão, e a coroa matava eles afogados, que era plano de morte. É uma ironia, né? Bom, os batistas, eles nascem de Lewis e John Smith. Não é Joseph Smith. Joseph Smith é dos Mormons. John Smith. John Smith e Lewis, eles fogem da Inglaterra, por causa da perseguição que vai ter agora aqui da alta conformidade, e lá eles encontram os menonitas. Eles assimilam a ideia calvinista e vêm para Springfield e fundam a primeira igreja batista daquela época. Então, os congregacionais, os batistas, presbiterianos, são todos da mesma época do puritanismo. E entre os batistas estão também o viés de Zurique, ok? Então, a influência radical veio. Bum! Aconteceu as reformas. Lutero para um lado, Zwingli para o outro, Henrique para o outro. Foi a época da reforma. Gente, devia ser uma loucura aquilo, viu? De 1517 a 1534, só reforma. Um monte de reforma. Meu Deus do céu. Motos 11. De graças a Deus, estou acabando. Motos 11. Aí vai nascer o não conformismo. Já estou sentindo um cheiro de metodismo no ar. Está chegando o não conformismo. 1612, 1660. Vamos lá. O não conformismo. Elizabeth faleceu sem herdeiros. Neste caso, o seu primo, Jaime VI da Escócia, era o próximo numa linha de sucessão. Ele assumiu a Inglaterra como Jaime I. As controvérsias calvinistas e católicas chocavam. Se com os reais anglicanos, Jaime I morreu e o seu filho, Carlos I, assumiu. Enquanto ele foi rei, o Jaime VI, ele conviveu com as controvérsias calvinistas e as católicas, e também teve que enfrentar o anglicanismo, ok? Ele morreu, o filho dele assumiu, Carlos I. Carlos travou uma luta com os calvinistas, e no confronto foi decapitado pelos protestantes puritanos. Olha aí. Agora, Oliver Cromwell, que era um general, assumiu como Lorde Protetor da Inglaterra, porque matando Carlos I, matou o monarca. Então, um general assumiu, né? E tornou-se Lorde Protetor. Depois dele, seu filho Richard não foi muito forte na liderança, acabou que não sustentou. E a liderança passou, o parlamento trouxe de volta a família real. Nesse caso, Carlos II, porque o Carlos I morreu. Filho de Carlos I. Carlos I morreu, aí veio o filho. Este rei optou pelo calvinismo e teve embates em misturar atos católicos com os princípios calvinistas. Mas os filhos da Via Média, que são os anglicanos, foram contra, e ele foi tirado pelo parlamento. Desta vez, a situação teve uma resposta imediata. O ato da uniformidade obrigava os clérigos a cumprir os atos católicos e calvinistas, e quem não os fizesse seria expulso. Um grupo surgiu para contestar e foram classificados de os não conformistas. Neste pessoal estavam Bartolomeu, bisavô de John Wesley, John, avô, e nesta linha os Wesleys foram influenciados. Agora, chegamos em 1660, quando o Carlos I é degolado, o Cromwell assume, morre, o filho dele, o Richard, assume, mas é fraco, é tirado, o parlamento traz o Carlos II, filho do Carlos I, o Carlos II tentou fazer uma fusão, já existia a força da Via Média,
implantada pela Rainha Elizabeth, que nos jogou muitos barões no parlamento. E agora, filho, não tinha mais jeito. Agora nós temos 3 grupos distintos que as escolas não ensinam. Temos os calvinistas, os católicos e temos os anglicanos. Esses puros, que é da estirpe celta, que nunca se rendeu. Esses caras são chamados de não conformistas. Por quê? Nesse ato da uniformidade, por que ato da uniformidade? Porque queria fazer tudo uma coisa só. E eles não aceitavam princípios católicos e nem princípios calvinistas. Eles foram os dissidentes. Espera aí, isso que mudou aqui. Eles foram os dissidentes. E aí nasce esse grupo, entre eles os Wesley. Você sabia que a família Wesley chamava-se Wesley? West com T, Ley, Wesley. Por quê? Porque eles eram irlandeses. Os pais, os ancestrais de Wesley, os Westleys, eram da Irlanda. E o nome é Westley. Westley. Ou seja, área lei é área, oeste é oeste. Área do oeste. Então o nome dele seria bonito. Se fosse Wesley, seria João da área oeste. O meu nome seria Eliseu do Boqueirão, Eliseu de Curitiba, entendeu? E o de São Paulo. Então, João da área oeste. Aí, como eles eram irlandeses e agora estavam fixados na Inglaterra, já viu as briguinhas lá entre Irlanda, Escócia, Reino Unido e tal? Irlanda, Escócia, Inglaterra. Sempre houveram essas brigas nômades, né? Como eles fincaram residência na Inglaterra, então tiraram o T, aí acabou o negócio de Westley, ficou Wesley, ok? Pegou aí? Boa essa, né? Muito bem. Agora começam os não conformistas. É muito bonita essa história aqui, porque os bisavós de Wesley, dos dois lados, do lado do pai, o Bartolomeu. O Bartolomeu foi pai de João, que era outro João Wesley, mas o avô. O João é pai de Samuel, e Samuel é pai de Wesley, aliás, dos 10 filhos que ele criou, né? O Bartolomeu era um homem médico, um homem de Deus, e quando veio o ato da uniformidade, ele não aceitou. Ao invés de ele meter pau na igreja, falar mal da igreja dos bispos, ele faz uma reunião de despedida e diz assim: irmãos, fiquem firmes servindo a Deus. Não deixe de servir o Senhor. Ele libera a igreja e sai. E não podia começar um outro grupo perto, 5 milhas. Ele tinha que morar longe. E ele vai enfrentar sozinho. O filho dele também, o João Wesley, que é o avô, é um médico prático também. Ele era meio complicado, mas um cara legal. Tanto que o Samuel, que é filho dele, vai ser também bem complicado. Mas aí vem a recompensa no Carlos e no João, e no Samuel, que é também irmão de João Wesley. Os não conformistas. Do lado da Susana Wesley, ela é filha de Mary White. Mary White teve 25 filhas. Meu Deus, é o padrão anglicano. 25 filhos. O padrão metodista é 19 filhos. Se não tem 19 filhos, não é metodista. O padrão anglicano, 25 filhos. Ela teve 25 filhos e a Susana foi a 25ª. A Mary White é a segunda esposa do Samuel Annesley. A primeira esposa dele morreu de parto e depois o filho dele também morreu. Ele casou de novo e teve a Susana. A Susana tinha um bisavô chamado John White. John White. Meu Deus, o Wesley tinha que ser o que ele foi. Porque dos dois lados, cara, só coisa boa. Do lado do Bartolomeu, aquela espécie unânime. Do outro lado, o John White. O John White, ele era a voz do parlamento inglês. Foi ele que fez a definição de presbíteros. John White. Porque eles não tinham noção da hierarquia. O John White disse: o presbítero é uma pessoa que ele supervisiona outras pessoas. O diácono é aquele que serve. Realmente ele foi na Bíblia, né? Ele foi na Bíblia. Então, é isso aí. Ele vai definir. Era um grande pregador. A pregação dele abalava o parlamento, dos dois lados. Aí eles vão se reunir para conversar. O Annesley, o pai de Susana, era um pregador apaixonado. Ele foi descontinuado, foi expulso da igreja anglicana. E ele era tão apaixonado pela Bíblia que ele ficou muitos anos pregando numa sala. A coroa deu para ele um cantinho para ele pregar, muitos anos, acho que 20 anos ele pregou. Ele queria pregar, não tinha espaço. E esse pessoal aí, eles têm o Annesley, ele conhece o Zinzendorf lá, ele conhece o pai de Zinzendorf, ele conhece o Spener, o Jacob Spener, de 1635,
ele é o pai do pietismo, amigo de Augusto Frank, o pai da missiologia. Eles eram tudo conhecidos. A Susana cresceu nesse ambiente, um ambiente que era anglicano, mas não era puritano. Dizem que ele era puritano. Ó, gente, tudo bem, vamos apelidar de puritanos, porque eles tinham sinais do puritanismo, mas não era o puritano daqueles partidos do Troy, eles até faziam parte, mas o viés deles não era político, era viés religioso, era evangélico. E ela é criada nesse grupo aí, do lado puritano, do lado dos pietistas, e John Wesley nasce nesse bolo aí. Então, antes de ir para a última parte, eu vou colocar outra coisa aqui. Quando o Samuel Wesley assumiu a paróquia lá de cima, de Epworth, no trono da Inglaterra subiu reis e rainhas que ela achava ilegítima. O caso da rainha Ana, né? Que ela foi trazida com o Maurício de Orange pelo parlamento, eles não eram da linhagem, e ela não concordava com aquele reinado. Então, as orações que eram feitas pelos anglicanos, no final tinha a frase God save the king, Deus salve o rei, ou God save the queen, Deus salve a rainha. Ela não falava na oração. E o Samuel não gostou. Ele falou, se nós não compartilhamos o mesmo rei, não precisamos compartilhar a mesma cama. Ele foi embora, ele deixou dela. Ele foi para o concílio mais cedo. Realmente foi para o concílio. O concílio na época não era 4 dias, era 4 meses. Ele ficou 1 ano fora. E ela ficou lá. Quando acabou o livro da homilia, lá na igreja de St. Andrews, não tinha mais mensagem para ler, ela começou a fazer culto em casa. Por quê? Eita, olha aí, gente! Porque ela aprendeu isso lá com o pai dela e o Spener. E ela começou a fazer culto em casa. E quem estava lá com as 2 perninhas balançando na cadeira? O Jack, o John Wesley, o Carlos, a Emily, a Etty, a Késia, a Anne, a Suzane, o Samuel, a Methabel, a Hattie, todos estavam lá junto. Ele cresceu nessa linha. Depois o Samuel voltou, reconciliou com ela e a obra foi. Vamos para a última parte. Diga graças a Deus. Gente. Aí vai nascer o metodismo. 1660, 1729. Motos 12. Clube Santo e metodismo. O fato da coroa catolizar as capelanias britânicas chocou os bispos anglicanos e os puritanos. Mesmo com a implantação do sistema da Commonwealth, que foi acontecendo naquela época, né? Que tentou Commonwealth seria juntar tudo, né? Tentou acabar de vez com os anglicanos, mas a força deixada por Elizabeth segurou este confronto. Presta atenção! O Commonwealth, que era o juntamento dos anglicanos com os calvinistas, era para arrebentar com os anglicanos. Que o pessoal disse que era puritano. Gente, não era, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não era. Alguns eram sim, mas nem todos. Havia um grupo forte, aliado com a Elizabeth e o Henrique VIII. No entanto, com a declaração do Código de Clarendon foi um código da época, e o ato de teste, os que não aceitaram foram levados ao rompimento do anglicanismo institucionalizado. Foi o caso do Bartolomeu, o caso do Annesley. Embora a segunda geração dos Wesley ficam com o anglicanismo, o movimento que Deus iniciou do Clube Santo e, posteriormente, através dos morávios, o avivamento metodista, veio para dar uma resposta à teologia inspirada do anglicanismo histórico e à morbidez fria da espiritualidade tradicional. Deus usa o metodismo, como outros legítimos movimentos de avivamentos na época, para soprar um novo mover na igreja. Vai haver um outro sábado que eu vou cobrir agora o metodismo em si. Mas aqui, nesse caso, o embrião nasce. O John Wesley está assim. Aquele grupo do Clube Santo está. Eles são anglicanos, tanto é que ele é igreja oficial. Mas é um anglicano querendo sair do catolicismo. Alguns questionamentos. Dizem que o Wesley era católico? Sim, ele era católico, porque não tinha outra coisa. Ele tinha que ser aquele mesmo. Né? É igual falar assim, que o padre João Ferreira de Almeida escreveu a Bíblia dos Crentes. Não, porque na época o nome pastor não existia. Era padre, qualquer um que se colocava batina chamava de padre. Oh, meu Deus, é difícil, né? Muito bem. Agora aqui eu tenho a confluência, chama de inteligência afluente. A afluência do puritanismo, alguns pontos, tá?
do pietismo, em maior escala, lembrando que o pietismo é o reclame da ortodoxia luterana. Quando o Jacob Spener diz, ele evoca o sacerdócio universal, ok? Dos crentes. Agora nós temos aqui o final, que quando John Wesley começa a crescer, ele vai assimilar de todas as formas. E, em último lugar, dos morávios. Agora, só um ponto aqui dos morávios, eu queria colocar para a gente encerrar. Eu não sei quanto tempo eu já gastei aqui, meu Deus do céu. Bispo, tá tudo bem aí? Já deu 1 hora, né? Não, ô Eliseu, o pessoal está gostando muito, você está mandando muito bem. Você pode até respirar, você pode até tomar um copo d'água, está muito bom, é Oh, uma meu Deus. bênção. Daqui a pouco tem algumas perguntas, né? Mas eu quero que você fique tranquilo para concluir, porque isso é precioso, né? É bom você Amém. fazer. A gente está aqui, a gente está em quarentena, a gente tem Amém. tempo aqui para poder te É um sábado ouvir, né? gostoso, bispo. Abençoa o povo aí. Obrigado pela Continua. oportunidade, bispo. Muito honrado. Bom, aí você vai ter o metodismo. Gente, presta atenção. O metodismo é igual. Já foi na feira. Quando a gente sair da quarentena e voltar para a feira, eu vou comer algumas coisas que eu estou com vontade de comer. Tem um sorvete na feira que ele é de casquinha. Tem morango. Aí você tem assim, tem morango, tem framboesa, tem coco, tem e tal. Tem vários sabores. Você põe a casquinha embaixo, o cara fala, você quer quanto disso? Você quer quanto disso? Você quer isso aqui também? Ele mistura. O metodismo, ele é a essência do bom desses movimentos. O metodismo vai para os lares, isso é pietismo, ok? O metodismo crê no sobrenatural, isso é misticismo de Ló, Jeremy Camps. Não o misticismo contemplativo, não o Zoom, mas o crê no sobrenatural, que vai calar a boca do Nietzsche. Aí vai entrar em filosofia, eu não quero. Bom, o metodismo, ele é o clérigo, o leigo tem força. O que é isso? Sacerdócio universal de Lutero, também um pouco de Agostinho, né? O metodismo, ele ainda vai purificar essa questão a questão do calvinismo, que é uma teologia que eu não vou entrar porque é outra área, entendeu? Então, o metodismo, ele é o fruto. Por isso que o metodismo, gente, não é uma denominação. O metodismo é uma experiência. O metodismo ele não é tanto histórico para não ser monumento, para não virar um monumento. Ele não é tanto modismo para não ser movimento. Ele é um mover de Deus. O metodismo é uma experiência, não é uma denominação. Eu queria que vocês notassem aqui uma coisa ainda, para mim encerrar. Eu só falei da via paralela. Eu peguei no cenáculo e vim descendo por cima. Mas eu quero que vocês saibam o seguinte, enquanto está acontecendo a via paralela, o Estevão está morrendo em 35, Paulo está convertendo em 34, o Tomé chegou na Índia e teve um martírio em 43, o Tiago teve um martírio do Tomé em 52, em 48 começa o Concílio de Jerusalém, Tiago morre em 52, a segunda viagem de Paulo acontece no ano 50, aí Paulo conquista os menores em 55. Enquanto isso, está acontecendo aí em cima. Lembra que eu falei? Eu falei do Arimateia, eu falei do Albano, do Patrick, do Columba, do Beda, e vim embora. Aí o rompimento monárquico, o Wycliffe, aí vem o Henrique VIII, aí vem os dissidentes, aí vem a Elizabeth, a Maria, o Eduardo, a Maria, a Elizabeth, aí vem o Cromwell, o James, o Carlos I, o Carlos II, o James, o não-conformismo. Enquanto isso, aqui embaixo está rolando aqui a igreja, a história já é normal. 58, a terceira viagem de Paulo. Em 60, Paulo é preso. 63, Paulo é liberto. Aí, em 65, termina a terceira viagem dele. 66, a redação do livro de Pedro. Aí, em 67, a redação do livro de Timóteo. Em 70, cai Jerusalém com o general Tito. E está rolando lá, os celtas lá em cima. Está lá os celtas, né? Aí, 85, depois de Cristo, a redação do Evangelho de João. 90, a redação das epístolas 2 e 3 de João. Ao Didaquê, vai acontecer no segundo século, em 156. 398 vem a referência histórica sobre a existência dos cristãos na Bretanha, né? A 312, o Ético de Milão. 312, Constantino se converte para aquele sinal que ele vê naquela batalha com Micenas. 325 tem o Concílio de Nicéia, o Concílio de Constantinopla, 381. Em 384 tem o Jerônimo em Roma. Aí vem o Jerônimo vai traduzir a Bíblia para a Vulgata Latina, né? Ele vai traduzir a palavra mal
a palavra mal, lá no original hebraico, ele coloca no latim malan, que é a mesma palavra para maçã. Por isso que aparece a maçã como se fosse a fruta que Eva comeu. Aí tinha até a Apple, os coitados. O pessoal que fez a Apple lá, o Steve Jobs, gastou milhões, mas coitado, ele era analfabeto histórico, porque colocou a maçã mordida lá, sabe? Aparece a maçã por causa dessa tradução aí. Depois dele começa a usar esse nome. Mas é a história da igreja, essa é outra coisa. Ok? Aí veio o concílio de Cartago em 397, região lá, aquela região de Agostinho. Aí nós temos em 430 a morte de Santo Agostinho, né, o de Hipona. Vai embora, vou correr aqui, ó. 526, aí funda as terras de São Bento, que é o Código de São Bento, né? 787, Concílio de Nicéia, 800, Carlos Magno faz o Império Sacrosanto, né? A Escolástica, 860, aí 1054 vem o Cisma do Oriente, que é a igreja ortodoxa, né? Grega ortodoxa, né? E, gente, vai embora aqui, ó. Eu estou falando isso porque está acontecendo aqui em cima a via paralela, e embaixo a história que você conhece das escolas aí, né? Aí começam as cruzadas lá em Albigenses, lá em 1095, com Urbano III, aí vem o Concílio de Latrão em 1123, aqui, ó, 1103, 1147, já está acontecendo os rompimentos lá. Ó, aqui, em 664, então vai acontecer depois do Concílio de Nicéia. Está acontecendo aquele sínode de Altabi, quando o rei Osby coloca a Igreja Católica, né, como supremacia na Inglaterra. E vamos embora. 1205 vem Tomás de Aquino, grande Tomás de Aquino, e está acontecendo, 1264, Concílio de Leão, 1312, Concílio de Viena, 1517, aí vem a Reforma Luterana, lá embaixo, né, Zwingli, 1522, e assim a via paralela, 1506 é construída a Basílica de São Pedro, 1540 ele funda a Companhia de Jesus, que já é uma antitese da Reforma, que é a Contra-Reforma. 1555 está chegando aqui no Brasil os huguenotes, sob o capitão Vilagagnon. 1640, os holandeses, né, com Maurício de Nassau. Então, uma história paralela acontece e uma outra está acontecendo que vai desaguar no metodismo. Ok? Vamos lá. Deixa eu ir para o finalmente. Ok. É pena que eu não estou conseguindo mostrar para vocês os gráficos aqui. Ok. Aí eu tenho duas. Agora preste bem atenção, por favor, porque isso aqui agora vai responder muita pergunta aí. Eu tenho que ter pergunta aí, né? Vamos lá. Eu tenho duas fortes declarações a fazer como professor. É fundamental. Primeira declaração. A igreja celta, que no nosso caso metodista, a nossa raiz é celta, não é católica. Não é? Porque até quando o catolicismo atinge a Inglaterra, o rei Henrique VIII resgata o dominicanismo e sai fora do catolicismo e do calvinismo. Ok? E isso não nos torna especial também, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus. Isso não nos torna especial do que ninguém, tá? Isso não é vaidade, é só um item histórico, só isso. Primeira declaração. Primeiro, a igreja celta jamais foi uma seita esotérica e druística, e que, portanto, nossa raiz é pura e sem mistura. O que não se pode confundir a igreja celta com os demais movimentos espirituais que estavam presentes na cultura diversificada dos celtas. O envolvimento de muitos celtas com o ocultismo foi algo sui generis, mas, portanto, a igreja celta travou uma batalha espiritual ao ponto de reduzir quase ao zero o druísmo e os outros segmentos ocultistas oriundos destes povos. O problema é que no Brasil há um uso indevido do nome igreja celta por um grupo esotérico que, por analfabetismo histórico, atribui um segmento místico ao nome em si. Então, igreja celta não foi mística nem esotérica. Agora, os povos celtas, sim, inclusive o druísmo que estava lá. Ok? Fica bem claro isso. Não se baseie a igreja celta histórica com essa igreja celta que tem no Brasil, que é totalmente mística. Mística no sentido esotérico, né? Não no sentido espiritual que a gente fala aqui do Guilherme de Ló, aquele pessoal do Oeste naquela época. Número 2. Se não houvesse as reformas radical e magistral, os metodistas ou igrejas de matrizes wesleyanas estariam operando do mesmo jeito e seríamos o que somos hoje. Mas só que se eu falar essa frase isolada, aí é vaidade. Vou completar. Porém,
este fato não nega o diálogo do metodismo com a reforma, pois alguns elementos da reforma o metodismo corrobora, por exemplo, tais como as solas, o sacerdócio universal dos crentes, boa parte do pietismo, a proposta puritana de governo colegiado, em outros aspectos, como também rejeitou a predestinação, o calvinismo, a proposta política puritana, etc. e tal. Assim, a dialética foi ocasional e bem-vinda. Preste bem atenção nesses dois pontos. Primeiro, pastor Eliseu Gomes está falando que a igreja, o movimento metodista. Gente, quando eu falo movimento metodista, eu não estou falando de igreja metodista. Movimento metodista é o pai das ramificações. Metodista episcopal, metodista unida, metodista livre, metodista Brasil, wesleyano, metodista aliança, metodista renovada, metodista esplendor, metodista pentecostal, ortodoxa, metodista igreja nazareno, quadrangular, uma parte da igreja adventista, tirando só a questão do sábado, a igreja salvação, as comunidades, a santidade, a holiness. Olha, são muitas igrejas. O metodismo é o tronco. As ramificações são as denominações. Então, a igreja, o movimento metodismo é oriundo da estirpe celta, não católica. Você não entendeu, não? O Wesley está lá em cima, cara, lá na Inglaterra. E o pau está quebrando aqui embaixo com a Alemanha, lá com a Suíça, e Genebra, e tal, e Holanda, e o pau quebra de um lado para o outro, e a coisa vai para a Inglaterra. Não teve reforma lá assim. A reforma foi de cá. Na verdade, o metodismo ele é uma reforma sutil do anglicanismo. Tanto é que não queria ser uma igreja, né? Uma denominação. E também não é protestante, não. Onde é que tem os protestos metodistas? Onde é que você vê metodista protestando? Vamos lá protestar, bate uma tese aí. Pelo contrário, tem uma carta que eu consegui. Eu tenho um informante dentro da biblioteca do Museu de Londres que me consegue os documentos legais lá. Em nome de Deus. Eu consegui uma carta. Eu não posso publicar, claro, né? Mas eu posso estudar. Por isso que eu estou tentando meu registro de historiador, pela Unifaes, para tentar entrar nesse lugar. Que o Wesley declara isso. Ele diz para o rei Jorge: eu não vou ser uma igreja paralela. Eu sou um movimento para-eclesiástico. Ele queria reformar o anglicanismo. Então, a igreja celta não é esotérica, não é mística. Ela é pura, é mais pura que a católica. E o nosso viés é por eles. Aí o Wesley tá andando na calçada. Olha só. O Wesley está andando na calçada e passa alguém de carroça e espirra nele um monte de água calvinista. Aí cai aquele monte de água nele. Opa, rapaz, você me molhou aqui. É bom deixar secar isso aqui. Então, é um acidente de percurso, mas como o calvinismo nasceu junto com o pessoal ali da estirpe anglicana raiz, a gente tem um diálogo. É como disse o bispo Manóia. O bispo Manóia fala algo muito interessante. Não, com a reforma, nós não temos uma parede, tipo, reforma lá e nós aqui. Não, nós temos uma cerca. Porque a cerca, ela delimita, ela põe limites. Mas eu posso acenar, eu posso dar a mão por cima. Claro, não se leia isso como ecumenismo, né? Mas algumas propostas da reforma servem para nós. E o Wesley usou. Portanto, nós não dependemos da reforma protestante de Zwingli e de Lutero, mas temos um diálogo. Não somos totalmente dependentes. Agora, eu vou encerrar com essa declaração aqui. Metodismo ipsis literis. Ipsis literis é uma referência acadêmica que significa com todas as letras. As bases que fundamentaram o metodismo são muitas e são poucas. Poucas de muitas e muitas de poucas. O metodismo nasceu de uma profunda reflexão da Bíblia, das línguas das traduções originais, e com um profundo sentimento de busca de santidade, piedade, devoção e amor em forma de pregação, missões, evangelismo social e educação. Suas origens remontam da igreja primitiva em Jerusalém, de missionários que atingiram a Bretanha, fruto do trabalho sofrido, sério e comprometido da igreja celta, continuada sob fiéis anglicanos, sem a supremacia católica e nem a política puritana. Tampouco a doutrina calvinista, embora alguns diálogos com a reforma. O metodismo foi posterior à reforma, pelo menos 200 anos. Ok? O bispo, saiu aqui a minha imagem, está tudo bem?
Entrou a sua imagem aqui. Acho que caiu, né? Alô? Oi, Alô? Alô? eu acho que está normal agora. Mano, onde é que eu parei? Eu estava no metodismo ipsis literis, era o finalzinho. É isso mesmo. Não, não, deu tudo certo. Pode seguir. Todo mundo te ouviu, tá? Não Ok. teve problema nenhum, não. É só que eu acho que, como você falou que estava finalizando, eu já me preparando aqui para entrar, deve ter apareceu a minha imagem, mas o som foi todo seu, tá? Ah, não, Ninguém então perdeu eu nada. dou para o senhor, então, o sinal, tá bom? Tá ótimo. O metodismo foi posterior à reforma protestante, claro, 200 anos depois, né? Todavia, paralelo e assimilando as solas, rejeitando o calvinismo, ao mesmo tempo em que adquiriu a devoção mística de William Law, Jeremy Camps, James Taylor, usou o empirismo de John Locke para não materializar-se apenas e entender o estranho e o externo. Gente, essa linguagem é complicada, mas ela é ipsiliteris, é acadêmica, tá bom? Eu não vou poder, eu não tinha como, eu tenho que partir para isso aqui. Assimilou a piedade e a universalidade do sacerdócio dos crentes de Pedro, Agostinho, Lutero, evidencializado pelos pequenos grupos dos pietistas, eu quase falei pietistas, do Collegia Pietatis, de Spener. Dosou a moral dos puritanos, optou pela missiologia de Augusto Frank e excluiu a predestinação soteriológica calvinista e abraçou o fervor espiritual dos morávios. Evitou um colapso com a igreja oficial, usando o metodismo como algo para-eclesiástico, enquanto promovia uma pequena, justa, suave reforma espiritual dentro do anglicanismo. Foi uma releitura teológica na Igreja da Inglaterra e uma revisão dos 39 artigos de fé de Cranmer para 24 revisados. Assim, o metodismo é uma espécie de reforma e reformador dentro de um strict senso anglicano, com base em teologia arminiana, sem os sofismas do iluminismo, um agente que motivou uma teologia mais comum entre a maioria das denominações, também desprovido da centralidade do humanismo de Erasmo e usando apenas o valor da presença humana em relação à comunhão com Deus e atestando para a submissão divina. Cultivou o movimento da santidade do século XIX, tornou-se em 1734 uma denominação. Além da denominação, um mover de Deus na face da terra, baseado nessas premissas e princípios, em 1729, um grupo de aproximadamente 18 jovens em Oxford se debruçaram para buscar mais a Deus, uma vida santa, livre de todas as amarras filosóficas e políticas. Foram apelidados de Clube Santo, posteriormente, dentre outros nomes de os metodistas, que é o gênesis do movimento. O metodismo não é uma igreja, embora há denominações que subscrevem-se metodistas ou assumem ser de herança metodista. Porém, o metodismo é o mover. Não é um monumento porque não nos detemos no passado. Não é um movimento porque não é algo passageiro no sentido de modismo, e sim o mover. Ou melhor, o metodismo é uma experiência. Muito obrigado